Começando agora mais um programa Franquias e Shopping, grandes consultores de mercado e marcas de sucesso. Hoje com uma ideia de conceito e experiência no consumo com a Abate de Latte. Excelentes oportunidades com uma holding de franquias multissetoriais de sucesso, a SMZTO. Dicas em tecnologia no varejo com a especialista doutora Regiane Romano da VIP Systems. E o case Guaraná Viagens e Turismo, transformando o mercado de viagens corporativas. Tudo isso e muito mais. Abate de Latte, uma marca preferida quando se fala em gelato italiano. Vamos entender a história dessa rede de lojas próprias, estratégia ao oferecer uma experiência além do consumo e os planos de expansão do grupo que já ultrapassou mais de 100 lojas. Entrevistamos o diretor de expansão, Joey Powell. A Abate de Latte é uma marca de gelato italiano que nasceu em São Paulo, do sonho de dois irmãos, Eduardo e Luigi, junto com um terceiro sócio, que é o Nick, que é o escocês. E o sonho inicial era sempre como que a gente poderia montar uma rede de gelato italiano aqui em São Paulo, para a gente poder montar algo que tivesse abrangência nacional, né? A primeira loja foi na Oscar Freire, ela abriu em 2011, janeiro de 2011, se eu não me engano, tá? E eu me juntei à equipe 2 aninhos depois, em 2013. A ideia era trazer o cliente para dentro e realmente oferecer uma experiência de consumo e não somente o excelente produto que a gente oferece hoje. A Abate de Latte optou por crescer por operações próprias, enquanto outras marcas varejistas optam por crescer no segmento de franquia. Eu queria entender um pouquinho, Joey, de você, o porquê dessa estratégia. A franquia, antes de mais nada, é algo muito ou americano ou brasileiro. Não é necessariamente um modelo de negócio italiano ou europeu, né? Então, eu acho que inicialmente, a gente pensou em todas as opções possíveis para crescer a marca. O Brasil é um país desafiador para qualquer um lançar uma marca e desenvolvê-la. E a gente preocupados com a qualidade, não somente do produto, mas com a qualidade de recepção das pessoas, de serviço, a gente optou por ter um controle mais direto sobre todos os processos da empresa. Então isso vai desde a criação da receita, passando por supply, passando por treinamento, passando por promoções, enfim. Então a gente realmente queria ter um controle maior sobre a experiência de consumo do nosso cliente dentro dos nossos ambientes. A gente tem um belo desafio operacional na nossa frente para continuar crescendo e continuar mantendo essa qualidade tanto no serviço quanto no produto. A gente achou que a operação própria fosse uma solução melhor para a gente poder garantir isso e garantir a experiência de consumo. Puxando esse gancho da experiência de consumo, a Abate de Latte ela tem lojas e pontos de venda, né, em rua, aeroportos e shopping center. Queria que você me falasse um pouquinho dessa estratégia de diferentes formatos de loja e como que é o impacto da experiência de consumo lá na ponta para o cliente final. A marca nasceu na rua, né? Além de Oscar Freire, a gente abriu logo na sequência na Bela Cinto, nos Jardins, a gente abriu na Vila Madalena, a gente abriu a Moema, que é uma das nossas primeiras lojas, segunda loja, se não me engano. Então a gente realmente tentou cravar a marca numa experiência maior, de espaço maior, né? Shopping center é um elemento fundamental na vida de consumo, na experiência de consumo de qualquer brasileiro. Nos primeiros 2 anos da marca, a gente achou importante se estabelecer como marca presente nas ruas, nos bairros principais de São Paulo. E logo na sequência, a gente iniciou 3 anos de expansão através de shopping center, principalmente, e aeroportos. A gente fala de captive markets, né, em inglês, onde você tem clientes cativos. Então, você tem essa especificidade tanto em shopping center quanto em aeroporto, né? Faltava
um gelato de boa qualidade, tanto em shopping, tanto em aeroporto. A gente enxergou essa oportunidade lá atrás, em 2013, se não me engano, e a gente tomou a decisão de avançar em shopping centers, de oferecer um produto e de oferecer algo que a maioria das operações de food and beverage hesitam a fazer. Ou seja, a gente pegou espaços maiores, com custos evidentemente um pouco maiores também, mas a gente tomou essa aposta e dentro de shopping center ofereceu um espaço também de consumo. Ou seja, a gente não é somente um balcão que vende da loja para o mall. A gente acolhe o nosso cliente também em shopping center. Eu acho que isso fez a diferença. Em aeroporto, Cadu, é um pouco diferente. O consumo ele é mais frenético. Evidentemente, você viaja tanto quanto eu, então você sabe que você está sempre com pressa, geralmente em atraso, e você tem voo para pegar. Então ali a gente optou por uma modalidade de carrinhos e de quiosques que funcionam muito bem, que se adaptam muito bem ao mercado que é o consumo dentro do aeroporto. A marca ela foi criada no momento de Brasil, de perspectivas boas em relação ao varejo, em relação ao futuro. E em seguida, vocês passaram, o Brasil passou por um momento de crise, né? O varejo andando para trás, o PIB andando para trás, e a Abate de Latte sempre crescendo, né, nos últimos anos. Então eu queria entender um pouquinho dessa estratégia de crescimento e como foi lidar com a crise no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tentou se estruturar para financiar uma expansão saudável. Hoje nós temos acionistas locais, nós temos um fundo de investimento que investiu na Abate em 2016. A qualidade e a força dos nossos acionistas nos permitiu de olhar o longo prazo. O desafio do varejo, realmente, hoje qualquer operação, quando você está mergulhando numa crise, é ter que se preocupar exclusivamente com o curto prazo. Então, 16, 17 e 18, a gente abriu praticamente 90 pontos de venda. O desenho da expansão deste ano são 30 pontos de venda e hoje estamos quase 50-50. 50% de expansão na rua, 50% de expansão em shopping center aeroporto. Queria falar um pouquinho de delivery, né? O delivery vem surfando uma onda boa nos últimos anos, né? Cresceu também no momento de crise, né? E algumas marcas varejistas e em alimentação principalmente, né? Elas vêm apostando no delivery. A Abate de Latte, atualmente, ela está com a operação de delivery, né? Então, queria que você me contasse um pouquinho sobre esse desafio do delivery, como que é do ponto de vista de operação, vocês enxergam com uma receita incremental somente, ou realmente um business novo, diferente, e também eu queria ouvir um pouquinho do ponto de perspectiva para o cliente. Tá? Cadu, eu acho que quando a gente começou a pesquisar mercado de gelato, 2011, 12, 13, a gente foi para a Argentina, obviamente, onde tem uma cultura de consumo de gelato muito forte, muito enraizada. E eu me lembro de ter visto 40 motocicletas em frente de gelaterias argentinas em Buenos Aires, todas prontas para delivery. E isso, evidentemente, ficou na nossa cabeça, falando, se no Buenos Aires faz delivery de gelato, por que não em São Paulo, que é a rainha do delivery, né? Então, isso vem sendo desenvolvido nos últimos anos. A Abate, ela quer se destacar no mercado de varejo, mercado de sorvete, mercado de gelato, como sendo uma empresa inovadora. E oferecer um produto de qualidade, um produto diferenciado, como é o nosso, na casa do nosso cliente, eu acho que isso é uma bela inovação e é um belo avanço. Operacionalmente não é fácil, a gente mora num país tropical, calor. Então, entregar um produto congelado que chegue na casa do cliente de forma adequada foi um belo desafio. Então, nossa área de operações está de parabéns, porque realmente, dentro de 35, 40 minutinhos, se você pede um produto nosso, vai chegar com uma fantástica qualidade dentro da sua casa. Joey, queria te agradecer. Foi ótimo esse bate-papo, ouvir um pouquinho não só da história, mas dos desafios ao longo desse crescimento, né?
perspectivas de futuro. E queria que você deixasse considerações finais aqui e dicas, de repente, para quem pensa em empreender. O que você pode falar para a gente? Cadu, queria só te agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade. Dicas são muito difíceis, cara. Mas eu acho que é fundamental dividir experiências. Então, é fundamental os empreendedores, os diretores de empresas novas conversarem entre si. E a lista aqui no Brasil é infinita. Tem empreendedores de altíssimo sucesso, tanto no ramo de shopping center quanto no ramo de varejo, e a gente procura eles. A gente procura eles, toma um café, almoça e tenta entender como não errar, ou errar menos, e acertar mais rapidamente. Eu acho que é isso. Legal. Obrigado, Joey. Grande abraço. A SMZTO é uma holding de franquias multissetoriais que oferece excelentes oportunidades para quem deseja abrir uma franquia. São várias marcas consagradas, como Casa X, Espaço Laser, Instituto Embeleze, Odonto Company, PartMed, L'Entrecôte de Paris e Guaco. Dentre as opções, o segmento de saúde, beleza e bem-estar é bastante explorado. E fomos conversar com Bruno Semenzato, diretor de novos negócios do grupo, para entender melhor sobre essa escolha. De uns anos para cá, começou a notar um crescimento desproporcional em alguns segmentos e acho que o principal deles foi saúde, bem-estar e beleza. E a gente começou a se especializar um pouco mais para poder capturar mais sinergia, para poder ser um pouco mais eficiente e, obviamente, investir cada vez mais capital onde o retorno tem sido muito bom. Ao longo desses anos, a gente viu crescimento muito forte na Espaço Laser, que foi um investimento que a gente fez em 2015 e sentiu esse crescimento muito forte, mesmo que num momento de crise muito difícil para o Brasil, a gente começou a entender que realmente esse segmento é muito mais resiliente, principalmente em franquias, ele tende a sobressair mesmo em momentos de crise, né? E a gente começou a olhar para outros negócios similares, em beleza ainda. A gente investiu recentemente na MyLash, que é uma rede de estúdios de extensão de cílios. A gente investiu, eles tinham 4 unidades, hoje a gente está com 10 e começando um plano de expansão com uma expectativa muito boa. Um mercado ainda incipiente, com um modelo de negócio muito inovador que já deu muito certo lá nos Estados Unidos, tem redes com mais de 300, 400 unidades e a gente já vem sentindo uma performance muito interessante aqui no Brasil. Em paralelo a isso, a gente começou a ver um crescimento desproporcional também no nosso braço de saúde, com a nossa investida Odonto Company, que é uma rede de clínicas odontológicas, onde a gente entrou em 2011. No final de 2011, eles tinham 3 unidades. A gente fechou o ano de 2018 com 410. E nesse projeto especificamente, a gente começou a identificar que existiam muitas oportunidades de aquisições dentro de aquisições de companhias similares, com um modelo de negócio similar e que vinham crescendo muito. Então a gente começou a olhar para os concorrentes e tem trabalhado muito forte em um plano de consolidação desse mercado. A gente entende que o mercado ainda é muito pulverizado, não faz sentido a gente ter 20, 30 players, cada um com 100, 150 unidades, sem ter poder de barganha, sem aproveitar sinergias que podem ser aproveitadas, e a gente enxerga um potencial enorme aí dentro. A gente começou a estudar uma tese bastante atual no começo do ano passado. A gente foi para fora, passamos um tempo nos Estados Unidos, a gente foi para a NRF, que é uma feira de varejo lá, visitamos vários conceitos,
conversamos com muita gente lá fora e a gente começou a entender que existe uma oportunidade muito interessante num modelo de fast casual, que é um modelo que tem dado muito certo nos Estados Unidos e na Europa, com algumas marcas muito expressivas como Chipotle, Panera, vários conceitos que passaram de 2.000, 3.000 lojas. Shake Shack é um caso emblemático nos Estados Unidos também. E a gente começou a estudar mais esse modelo e começou a desenhar essa tese aqui no Brasil. A gente fez 2 investimentos no ano passado relacionados a essa tese. Um foi o Guaco, que é um espelho do Chipotle, que é um mexicano sem serviço de mesa, com linha de montagem, mas um ambiente muito interessante, com experiência, música boa, muito focado em custo-benefício, então tem um preço muito acessível e que leva uma refeição rápida, ingrediente fresco, sem muita burocracia, com uma experiência bem agradável. Então esse foi um investimento. A gente fez um outro investimento no Joy Juice, que é uma comida um pouco mais saudável, então ele foca em wraps, saladas e smoothies e mesmo modelo, uma loja com uma experiência muito interessante, focada em levar, de novo, uma alimentação com ingredientes frescos, preço acessível e são modelos que são muito escaláveis. Então esses 2 modelos a gente está com 2 unidades próprias em cada um e nesse momento indo para a terceira e nesse momento estruturando a companhia para uma expansão via franquia. Então a nossa exposição à alimentação ela tende a ficar cada vez maior, mas muito focada nesse modelo de fast casual que eu falei, que é um conceito que a gente está apostando muito para os próximos anos no Brasil. Premissas como saúde e acessibilidade são considerados diferenciais no consumo atual. Alinhado a isso, Bruno Semenzato comentou sobre a visão do grupo e como e-commerce e multicanalidade se aplicam ao mercado de franquias. A gente, como foca em um modelo de franquia, a gente não pode pensar em ter um produto ou pensar em escalar um produto que seja muito restrito. Então, a gente costuma encarar a alimentação saudável com bastante cautela. A gente entende que a partir do momento que você leva um produto muito radical, você perde muito na escalabilidade. Então, a gente tenta olhar para produtos que sejam saudáveis, estejam alinhados com uma tendência que a gente vê tanto lá fora quanto no Brasil, mas que sejam acessíveis. Porque muitas vezes o que a gente vê é que os conceitos saudáveis acabam sendo muito restritivos. Então o preço é muito alto, seja porque tem um chefe muito famoso, seja porque a unidade é muito grande. Então a gente foca muito nesse componente de acessibilidade atrelado ao componente de saúde, né? Com certeza a gente não só se coloca no mercado como sendo um provedor de smart money, mas a gente entende que esse é o nosso principal diferencial, porque esse tamanho de cheque tem muita gente que faz, mas de novo, tem pouquíssimas pessoas que faz esse tamanho de cheque e se dedica ao negócio o tanto que a gente se dedica e com o nosso expertise em franquias. Então, esse é um diferencial muito grande. Eu diria que isso é principal do nosso negócio. E uma coisa que é fundamental é que a gente não pretende mudar essa nossa atuação. A gente pretende manter o tamanho do cheque, eventualmente escalar isso para mais companhias no nosso portfólio, mas a gente pretende manter, porque esse é o nosso modelo campeão. Hoje, nosso grupo tem 8 investidas no portfólio, tem aproximadamente 1.300 unidades, e das quais aproximadamente 50% estão em shoppings. Então, esse é a maior prova de que o modelo de shopping center funciona assim para franquias. E a gente estima que daqui a 5 anos
esse número chegue a ultrapassar 60%, porque alguns conceitos, principalmente conceitos de saúde, serviço no geral, a gente entende que tem sido muito bem visto pelos shoppings e são muito rentáveis em shoppings que, obviamente, estejam alinhados com o público-alvo da franquia. Mas a gente tem visto conceitos muito vencedores em shoppings e a gente acredita que existe uma tendência para as franquias de serviços irem cada vez mais para esses shoppings e levar conveniência, segurança, muito mais conforto e comodidade para a população. E esse é uma das premissas que a gente usa aqui para escolher os conceitos que a gente vai apostar no futuro. O e-commerce vem ganhando muita representatividade e a gente sabe que alguns modelos tradicionais de varejo, eles tendem a sofrer mais. Então, a gente tenta moldar o nosso portfólio para conceitos que possam simplesmente ser beneficiados pelo multicanal e não ameaçados, né? A convergência digital tem exigido um varejo multicanal e, por que não dizer, mais tecnológico. Pensando nisso, procuramos doutora Regiane Romano, especialista em tecnologia no varejo, para conversar sobre o processo de inovação e tecnologia aplicada aos negócios. Fomos até a Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, para entender melhor sobre o assunto. O processo de inovação precisa começar desde o início da cadeia de suprimentos. O varejo precisa ser um showroom de experiência, de dar ao cliente o que ele deseja, no momento em que ele deseja, pelo menor custo possível, reduzindo totalmente a fricção entre o consumidor e o estabelecimento comercial. E é exatamente isso que a tecnologia permite. Nós temos os sistemas de gestão de retaguarda, nós temos o sistema de PDV inteligente, logística inteligente, ressuprimento inteligente, podemos usar os drones para fazermos o inventário online, em real time, mas também podemos usar essas pistolas que fazem todo o inventário dentro da loja, reduzindo assim os custos operacionais e os tempos e os processos internos da loja. Esse consumidor está cada dia mais exigente. Saber exatamente o que ele deseja no ponto de venda é questão fundamental para o lojista sobreviver nesse mundo tão competitivo. Portanto, não tenha dúvida, todo esse processo de automação precisa começar num bom ERP, precisa começar lá na retaguarda, lá na fabricação, otimizando cada pontinho da cadeia de suprimentos. Só assim nós daremos uma experiência totalmente inovadora para este consumidor final que está cada dia mais exigente, que está cada dia mais assediado e que está a um clique de distância do seu concorrente. Agora o case Guaraná Viagens e Turismo. O programa procurou Andréia Greenspan e Ronaldo Uzeda para falar sobre relacionamento, consultoria e as fases do planejamento quando pensamos em organizar eventos. A Guaraná começou num sonho meu de atender tanto os passageiros direto como empresas e conseguir focar na prestação de serviço com excelência. Que a Guaraná agora, há um ano já, está desenvolvendo uma área de live marketing, que ajuda as próprias empresas a terem ideias criativas para desenvolver com o menor custo essa produção. Completando o raciocínio da Andréia no atendimento 360 graus ao cliente, a Guaraná Viagens traz hoje o segmento de live marketing. Isso é uma coisa que a gente descobriu que os clientes começaram a pedir, a gente foi entrando um pouquinho mais na questão dos serviços, ampliando o atendimento, logística, um pouquinho de produção, e acabou que a gente descobriu que realmente esse segmento vai muito bem de encontro aos grandes eventos. Então, isso foi muito bem recebido de ambas as partes, tanto da Guaraná por poder estar ampliando o atendimento ao cliente
E o cliente de resolver um problema que ele tem, que às vezes fica diversificado em 3, 4 fornecedores, que encarece também, porque quanto mais intermediários, quanto mais gente... Isso é natural, todas as empresas que trabalham têm que ganhar. E quando você estreita essa relação, traz essa expertise de atendimento em live marketing, de proposta, de desenvolvimento de novos conteúdos internos para participar com as marcas, valorizando mais ainda o evento. Para entender a importância da gestão dos custos, procuramos o consultor Haroldo Matsumoto, especialista em educação corporativa, para uma introdução sobre o tema. São nos pequenos detalhes, nas pequenas despesas, que o empresário acaba acumulando isso e ao longo do ano tem um gasto excessivo que não precisaria, que tira diretamente do lucro dessa empresa, está tirando a possibilidade dela crescer. Então, onde é que estão esses pequenos gastos imperceptíveis? Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês relacionam todas as despesas da sua empresa. Vocês observam ali qual é a porcentagem que aquilo influencia na sua receita ou na despesa total. E você vai perceber o seguinte, quanto que cada item na somatória tem impacto. E qual que é a estratégia? Montar um plano de ação, ver cada uma dessas despesas, como você vai negociar, vai reduzir ou simplesmente eliminar. Existe um autor muito bacana que ele tem a seguinte teoria. Ele entra na empresa, para de pagar tudo. E aí, quando as áreas, os departamentos começam a reclamar que precisa do dinheiro, ele pergunta, mas por que você precisa utilizar esse dinheiro? Qual é o objetivo? O que está agregando para a minha empresa essa despesa? E aí, se a pessoa não tem uma boa justificativa, quer dizer que era um custo que deveria ser eliminado. E esse foi o programa Franquias e Shopping deste domingo. Até o próximo episódio.